Olá, examinandos da OAB. Meu nome é Luciano Rosa, sou advogado na área criminal, sou professor de Direito Penal, Processo Penal aqui no nosso curso jurídico. Trabalho com OAB, segunda fase da OAB, Prática Penal, desde 2003, especificamente com penal. Já trabalhei desde a OAB estadual, CESP e Fundação aqui Getúlio Vargas. E gostaria aqui, de fazer uma aula breve com todas as peças profissionais, fazer uma revisão e a minha sugestão do que pode cair aí nessa prova do 39º exame. Bom, vou procurar ser breve, então uma aula de revisão mais rápida, né? Mas que vai servir aí para vocês recordarem e observar alguns detalhes importantes, envolvendo as peças profissionais. Muito bem, eu vou compartilhar aqui um quadro branco com vocês, e quem tiver interesse, eu posso mandar para vocês em PDF. Se tiverem dúvidas também, eu posso mandar para vocês aí tirar as dúvidas de vocês, seja no direct, seja pelo Instagram. Nosso Instagram é Curso Luciano Rosa, tá? Ou qualquer outro veículo aí de comunicação, tá? Estou à disposição de todos, né? Meu intuito aqui é que vocês sejam aprovados, tá? Eu quero ajudar vocês de alguma forma, tá? Bom, aqui eu coloquei, né, a linha do tempo. A linha do tempo é importantíssimo todos fazerem no dia da prova, né? Então, vocês vão ter a folha de rascunho, vai começar a ler o problema, já começa a fazer a linha do tempo, até para identificar a peça, tá? Aqui eu fiz uma linha do tempo envolvendo um procedimento comum e uma linha do tempo envolvendo o procedimento do júri, tá? Dentro de um procedimento comum, aqui, como funcionaria? Inicia-se contando o probleminha, né? O fato. Sempre chama atenção para verificar a pena máxima do tipo penal. Se a pena máxima no preceito secundário informar que a pena máxima é de até 2 anos, a competência do juizado especial criminal. Verifique-se também pena mínima de até 1 ano, cabimento de suspensão constitucional do processo. Então, tem que verificar se foi proposto, né, este benefício pelo Ministério Público, né? Se não, já é uma preliminar aí, né, que você pode alegar de nulidade, tá? Então, ele começa aqui com um fato, depois vai falar que teve uma investigação, né, que teve um procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público. E aí começa aqui com o oferecimento da denúncia. Vai falar que o Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime tal, pelo tipo penal tal. Tem que verificar se ele colocou causa de aumento, se ele colocou agravante, porque possivelmente você vai ter que afastar, essa causa de aumento, essa agravante. Vai falar que, né, se vai falar que houve recebimento da denúncia, houve a citação do réu e parou por aí. Parou neste momento, a peça cabível é resposta à acusação por escrito, tá? Na resposta à acusação por escrito, fazendo uma breve recordação, está aqui, fiz um esqueminha. Na resposta à acusação por escrito, o endereçamento. Bom, você tem que saber o seguinte: a resposta à acusação por escrito envolve procedimento comum ou procedimento do júri? Que se for procedimento do júri, tem um artigo específico que é o fundamento da resposta à acusação no júri, que é o artigo 406 do Código de Processo Penal. Se não for do júri, aí é o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, tá? Esse é o fundamento da peça. Sempre coloca Código de Processo Penal. A dica é porque se de repente você está nervoso e coloca CP, você vai perder o fundamento legal se você colocou CP ao invés de CPP. Ou se você coloca CPC, né? Então é melhor colocar Código de Processo Penal. Não é obrigatório, tá? É só uma dica. Muito bem. Hoje exige-se você falar em tempestividade, né? Então vem tempestivamente no prazo, aí aqui de 10 dias, né? Que é a resposta à acusação por escrito, e colocar o artigo, né, dessa tempestividade, né, que aqui é o 396, caput do Código de Processo Penal. Não tem problema se repetir o artigo, tá? Tem que colocar. O verbo é o verbo apresentar, então vem apresentar resposta à acusação por escrito, ou só resposta à acusação, ou resposta escrita, tá?
E aí as teses? As teses poderão ser teses preliminares, de nulidades, as nulidades do 564, muita atenção ao inciso 4º, né? Que ele é bem genérico, ele fala em omissão de formalidade, né? É a omissão de formalidade que é elemento essencial do ato. Pode ocorrer uma extinção de punibilidade, então uma prescrição, uma decadência, você teria que colocar também como preliminar, só que aqui chama a atenção que houve um erro do legislador, que ele acabou chamando essa extinção de punibilidade na resposta à acusação e apenas nela, chamou de absolvição sumária, do 397, inciso 4º, tá? Muito bem, então aí você teria que falar desta extinção de disponibilidade e concluir pedindo a absolvição sumária do 397, inciso 4º, e a possibilidade também de pedir um desentranhamento de provas ilícitas, caso haja provas ilícitas, pedir para desentranhar essas provas ilícitas, que seria o artigo 157 do Código de Processo Penal. A tese principal é a absolvição sumária do artigo 397. Cuidado, você tem que escrever a absolvição sumária, senão não ganha ponto. E o artigo 397 tem que verificar qual que é o inciso cabível aqui no caso, tá? Aqui você pode fazer analogia 386, não, é 397, ok? Não tem teses subsidiárias de condenação. E aqui você tem que rolar testemunhas, né? A gente sabe que o procedimento ordinário é até 8, procedimento sumário é até 5 e sumaríssimo é até 3. Então, a gente normalmente pede para rolar, né, até 3 testemunhas, né? Se deu o nome das testemunhas, importante que você conste o nome das testemunhas, senão não ganha ponto, ok? E data no último dia, data no 10º dia. Ok, se for júri, só relembrando que o endereçamento é para o juiz da vara do tribunal do júri, tá? Que é o juiz de primeiro grau aqui. Muito bem. Continuando aqui o nosso esquema, essa linha do tempo, ultrapassada a resposta à acusação, foi para a audiência de instrução, verifica, se está correto ali a ordem de oitiva. O artigo 400 do CPP, ele é claro ao afirmar que primeiro deve ser ouvida a vítima, depois testemunho de acusação, depois testemunho de defesa e, por último, interrogatório do réu. Tá? Verifica esta ordem, claro que tem as ressalvas do artigo 222 do CPP, que é caso de carta precatória ou rogatória, tá? Mas não vem ao caso aqui. Após a audiência de instrução, então teve a audiência de instrução, ele vai afirmar que o Ministério Público se manifestou pleiteando a condenação. Veja, ele não vai falar que o Ministério Público apresentou memoriais, senão fica fácil, né? Ele vai falar que o Ministério Público apresentou, se manifestou, pedindo a condenação. E parou por aí. Então, se ele pediu a condenação, não quer dizer que houve a condenação, tá? Se ele simplesmente está falando que ele manifestou para a condenação, então parou por aqui, tem que fazer os memoriais do réu, tá? Veja que isso no procedimento do júri também é da mesma forma aqui. Da mesma forma, após a audiência, memoriais do MP, memoriais do réu. O momento é o mesmo, só que você vai verificar no procedimento do júri, nos memoriais você vai trabalhar com a questão da possibilidade de pronúncia para o plenário do júri ou não. Já vou falar os pedidos aqui dentro dos memoriais do júri. Ok, então vamos pegar aqui uma revisão breve dos memoriais escritos, ou memoriais apenas, né? Endereçamento é para o juízo de primeiro grau, não esquecendo, se for júri, o juiz de primeiro grau é o juiz da vara do tribunal do júri, tá? O artigo que fundamenta os memoriais no procedimento comum é o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Se for júri, é artigo 411, parágrafo 4º, combinado com 403, parágrafo 3º, combinado com 394, parágrafo 2º e 5º do Código de Processo Penal. Teria que ter todos esses artigos, ok? Muito bem. O prazo aqui de 5 dias, também tem efetivamente o prazo de 5 dias, tanto para o procedimento comum quanto do júri, vai ser o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que é o que fala sobre o prazo de 5 dias. O verbo apresentar. Ok. Teses do procedimento comum. Tese preliminar. Nós temos que pedir nulidades, se for o caso, não necessariamente tem preliminar na prova, tá? Mas observar se não tem alguma nulidade. Normalmente ele fala, a defesa não concordou com este ato do juiz, A defesa manifestou o contrário ao ato do juiz. Pode saber que isso é alguma nulidade, tá? 564, extinção de disponibilidade do 107 do CP também seria alegado como preliminar.
Só que aqui, diferentemente da resposta à acusação, você não vai pedir a opção sumária, né? Você vai pedir simplesmente a extinção de punibilidade, ok? Desentranhamento de provas ilícitas, artigo 157 do CPP, também outra preliminar. Tese principal é a absolvição, não é sumária, tá? É a absolvição do 386 do CPP, você vai ter que inserir qual o inciso do 386, tá? Teses subsidiárias, aqui importantíssimo. Teses subsidiárias são teses de condenação, tá? Porque está antecipando uma sentença. Bom, existe uma ordem das teses subsidiárias, e a manha que eu tenho, eu vou passar para vocês, que é o artigo 68 do Código Penal, mas já chego lá. A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: eu vou falar em condenação de quanto? Se você tem um crime, que a forma qualificada do crime é pena de 12 a 30, e a forma simples é a pena de 6 a 20, eu vou trabalhar em cima da forma qualificada, do preceito secundário da forma qualificada, ou preceito secundário da forma simples. Então, a primeira coisa, eu vou pedir para decotar as qualificadoras, para afastar as qualificadoras e ficar na forma simples. Porque aí eu vou pedir a condenação dentro do preceito secundário, que é a pena da forma simples. Tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi afastar a qualificadora, se tiver qualificadora. Tá? E aí agora vamos começar realmente as teses subsidiárias, que é o comum de todas, porque não são todas que vão ter essa qualificadora. Aí, primeira coisa que você tem que verificar é que nós temos um critério trifásico de aplicação da pena, e a primeira fase de aplicação da pena é a do artigo 59 do Código Penal, onde se define a pena base, né? E eu tenho que pleitear a fixação da pena base no mínimo legal. Mas para que eu chegue à fixação da pena base do mínimo legal, eu vou precisar analisar as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59 do Código Penal. E o que vai me interessar aqui para o dia da prova, é a circunstância judicial envolvendo antecedentes. Na prática, outra coisa, a gente tem que falar sobre cada uma das circunstâncias. Tá? Mas aqui, para vocês, na prova da OAB, vocês vão falar sobre os antecedentes. E aí, você vai verificar, possivelmente o promotor falou que ele tem maus antecedentes, você vai verificar que ele tem bons antecedentes, se ele estiver apenas respondendo por uma ação penal, se ele estiver com um processo em curso ou com um inquérito policial instaurado, isso não significa maus antecedentes. Isso, ele continua tendo bons antecedentes. A súmula 444 do STJ é muito claro ao afirmar que processos em andamento ou inquéritos policiais em curso, ou instaurados, não significa maus antecedentes. Tá? Nós estamos falando do princípio da inocência, que inclusive já caiu o nome princípio da inocência para essa justificativa, além da súmula 444 do STJ. Então, ele só vai ter maus antecedentes se tiver já uma sentença condenatória transitada e julgado, ou um acórdão condenatório transitado e julgado. Tá? Se não tiver, bons antecedentes, você vai pedir para que seja afastada esse argumento dos maus antecedentes. Né? E que se for condenado, vai ser condenado com a pena base, no mínimo legal, atendendo-se aqui aos bons antecedentes. Ok. Depois nós temos o artigo 61 do Código Penal, que são as agravantes, eu vou pedir para afastar as agravantes. Claro que tudo isso eu estou explicando ainda, não é a parte do pedido ainda, tá? Está na parte do direito, que eu estou trabalhando nas teses subsidiárias. Então, eu vou pedir para afastar as agravantes e explicar o porquê, tá? Então, vou falar que ele não é reincidente, tem que pegar o artigo 63 do Código Penal. Olha, quando ele cometeu o crime 2, foi antes da sentença condenatória transitar em julgado do crime 1. Então, ele é primário. Para ser reincidente, ele tem que ter cometido o crime 2 após uma sentença condenatória transitada em julgado do crime 1. Tá? Tudo isso está no artigo 63 do Código Penal. Tá? Então, vou pedir para afastar as agravantes, vou pedir para colher as atenuantes, as mais famosas é a da menoridade relativa, do 65.1, sendo menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença, também a outra famosa é a da confissão espontânea também, ela é muito famosa e sempre cai na prova também. Ok, está lá no 65. Depois, você vai trabalhar com a possibilidade de afastar causas de aumento, caso tenha previsão nesse sentido, de causa de aumento. Causa de aumento é aquilo que fala, aumenta-se a pena de uma fração. Então, vai lá, tem uma causa de aumento que aumenta de 1/6 à metade.
né? Existe o roubo majorado, né? Que é um aumento de pena em decorrência do emprego de arma, né? E etc. Então, você vai pedir para afastar a causa de aumento e acolher as causas de diminuição. As causas de diminuição vem escrito: diminui-se a pena de uma fração, de 1/6 a 2/3, de 1/6 a metade. As causas de diminuição normalmente ficam nos parágrafos do tipo penal. Então, tem que ficar atento a eles, né? A esses parágrafos. Você vai chegar, então, numa pena. Fez o critério trifásico de aplicação da pena, você vai chegar numa pena. E nessa pena, você vai ter que definir o regime. Se é regime fechado, se é regime semiaberto, ou se é regime aberto, se é cobrado. Isso está no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, B ou C, tá? Chama atenção que se for crime hediondo ou equiparado a hediondo, né? Ele é obrigatório iniciar no regime fechado? Não, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, ele é inconstitucional. Inclusive, cobrou, né, o nome, né, do princípio da individualização da pena, que é o princípio constitucional que estaria sendo ferido com este engessamento feito para o magistrado no caso de crimes hediondos ou equiparados hediondos. Você não pode engessar o magistrado em que vai sempre iniciar em fechado só porque é hediondo ou equiparado hediondo. Tá? Vai ter que analisar cada caso. Inclusive, tem o 33, parágrafo 3º, que dá esta liberdade para o magistrado fixar o regime que ele quiser, tá? Atendendo-se aí às circunstâncias do 59. Muito bem. Depois nós temos aqui a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivos de direito. Existem as regras do artigo 44, são as penas alternativas, que você tem que verificar se é cabível ou não, tá? Tá lá no artigo 44. Depois nós temos a possibilidade de aplicação da suspensão da pena, que é o chamado sursi de pena, né? Que tem as regras do artigo 77. Correto? Cuidado com o sursi etário ou humanitário, que é do 77, parágrafo 2º. Ok. Então, são as teses. Como que eu vou decorar isso? Como é que eu vou lembrar todas essas teses? E aí, a dica que eu dou para vocês, que eu falo para meus alunos, é pegar o artigo 68 do Código Penal. Se você ler o 68 do Código Penal, ele fala que o cálculo da pena, primeiro atende-se ao 59. Então, essa é a primeira parte aqui de 59. Depois ele fala que deverão ser consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Beleza, tá aqui, ó. Atenuantes e agravantes. Depois ele fala das causas de aumento de diminuição. Tá aqui. Aí, o que você faz? Ó, o 33 não está aqui. Você vem e coloca um mais, o sinal de mais positivo, né? Mais 33 para o segundo, tá aqui. Depois, mais 44, tá aqui embaixo. Depois, mais 77, tá aqui embaixo. Aí você vai lembrar de todas as teses subsidiárias. Ok? Tem que analisar uma por uma. Tem todas na prova? Vão ter todas na prova? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Ok. Procedimento do júri. O procedimento do júri, os memoriais são diferentes dos pedidos, né? Assim, só uma coisa antes de falar isso. Nos memoriais de procedimento comum, isso aqui é a explicação da parte do direito. No pedido, você tem que pedir tudo de novo. Não é explicar tudo de novo, mas é pedir. Tá? Então, no pedido dos memoriais, eu tenho que pedir tudo de novo. Eu vou ter que pedir acolhimento preliminar tal, vou ter que pedir absolvição pelo artigo tal, tenho que pedir a que seja considerado, seja condenado a pena base no mínimo legal, que seja afastado a agravante, que seja acolhido a atenuante, tem que pedir tudo de novo. Tudo é pontuado. Teve uma prova que só de testes subsidiários nos memoriais valeu 2,3. Você quer passar? Então, obedeça a isso. Tá bom? Eu quero que vocês passem. Muito bem. Tese de procedimento do júri. Nós temos também tese preliminar, da mesma forma, nulidade, extinção de disponibilidade, desentrasamento das provas ilícitas. Tese principal. A tese principal aqui do júri, não é a absolução 386, é a absolução sumária do 415. Toda vez que você for trabalhar com essa fase final do júri, da primeira fase do júri, a gente trabalha com a absolução sumária do 415, tá? As teses subsidiárias aqui é o quê? A desclassificação para um juiz singular, que é o 419, se verificar que o crime é de homicídio culposo, ou que é uma lesão corporal seguida de morte, né? Que não teve dolo de matar, não teve dolo contra a vida, e sim dolo de lesão corporal que resultou em morte. A impronúncia do 414, que é quando faltam provas de autoria ou materialidade do crime. Cuidado que a falta de provas não absolve, sim pronuncia. Então, aquele processo vai fazer coisa julgada formal, mas se surgir novas provas, vai fazer um outro processo, né? Porque não fez coisa julgada material, tá? Então, a não ser que tenha ocorrido a prescrição. Pronúncias sem qualificadoras, né? Então, quer dizer, caso pronuncie, né?
que pronuncie sem as qualificadoras. Já seria, eu falo, na prática, se você conseguir uma pronúncia sem qualificador, já é uma vitória para soltar foguete, tá? Bem, aí, revogação da prisão, porque o próprio artigo 413 do CPP, ele menciona que o juiz, nesse momento, ele deve decidir sobre a prisão, se vai manter o sujeito preso ou não. É o artigo 413, parágrafo 3º. Então, é importante, se você falar que seu cliente está preso, para falar de uma revogação da prisão. Claro, nós estamos falando de uma revogação de prisão preventiva e teria que demonstrar que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é do 312, tá? Do Código de Processo Penal. Muito bem, voltando ao nosso esquema aqui, então nós falamos aqui dos memoriais. Antes de falar aqui da sentença, a apelação aqui da sentença, ainda falando do júri, caso a decisão seja de pronúncia, vai ser cabível recurso em sentido estrito. É claro que existe outras hipóteses de recurso em sentido estrito, tá, pessoal? 581 tem um rol lá, taxativo, né? Mas aqui o que mais cai é da pronúncia. Eu estou aqui fazendo algo bem breve, tá? Então, vamos lá focar no recurso em distrito da decisão de pronúncia. Pessoal, no recurso em distrito da decisão de pronúncia, no caso você ter pedido, por exemplo, tudo aquilo que nós pedimos aqui nos memoriais, e o juiz não acolheu nada e simplesmente ele pronunciou, né? Ainda pronunciou, vamos lá, com todas as qualificadoras. Eu tenho que recorrer, né? Recurso ao sentido estrito. Aí, como é um recurso, são duas peças, uma de interposição e outra de razões. A interposição, se você vai endereçar para o juiz de primeiro grau, que no caso aqui é o juiz da vara do tribunal do júri, vai fundamentar no 581, inciso 4º do CPP, do Código de Processo Penal. O tempestivamente é no prazo de 5 dias, que é o artigo 586, caput do Código de Processo Penal, e tem que pedir o juízo de retratação, tá? Que é o artigo 589 do Código de Processo Penal. Tem que constar esse artigo, tá? O verbo é o verbo interpor, tá? Pessoal, aquela questão de formação de instrumento ou traslado de peças de folhas e folhas, tá? Isso é provável cair, mas fiquem atentos, tá? Ao artigo 583, principalmente o parágrafo único. Por exemplo, se são dois ou mais réus, fala que um se conformou com a decisão de pronúncia e você, o seu cliente, não conformou, bom, os autos vão ter que ficar aqui presentes. Por quê? Porque aquele que conformou com a decisão de pronúncia vai para o tribunal do júri, vai para o plenário do júri. E os autos não podem subir com o seu recurso, aí você tem que pedir o traslado de algumas peças. Que esse traslado de algumas peças você vai fundamentar no artigo 587 do Código de Processo Penal. Aí teria que pedir traslado de peças de folhas e folhas nos termos do artigo 587 do CPP. Mas está aí, as hipóteses de pedir o traslado é o do 586, você verifica os casos que não precisa pedir, o restante teria que pedir o traslado. Mas não vamos nos preocupar com isso, tá? Já está no 5º dia, beleza. As razões, endereçamento para o juízo de segundo grau, né? Que aqui é egrégio tribunal, né, de segundo grau, né? Que pode ser de justiça, regional federal e tal. Muito bem. Preliminar, você pode sustentar nulidades, é igualzinho os memoriais do júri que falamos, a extinção de culpabilidades, entramentos provas ilícitas, teste principal, absolução sumária do 415, teste subsidiário, desclassificação do 419, impronúncia do 414. Aqui eu só chamo a atenção que no tribunal de segunda instância, a impronúncia, doutrinariamente, a gente chama de despronúncia, mas é a mesma coisa de impronúncia, tá? 414. Pronúncia sem qualificadores, revogação da prisão. Pedido, como todo recurso, tem que pedir para que seja conhecido e provido, ok? Isso vale ponto, né? E eu gosto ainda de conhecido e provido para 2 pontos e colocar os pedidos, tá? Eu sou muito chato com relação à questão dos pedidos. Eu vou falar só em conhecido e provido. Mas na prova do AB ele só pontuou conhecido e provido. Mas já tem prova do AB que pontuou conhecido e provido e os pedidos, tá? Prazo, apesar das razões ter o prazo de 2 dias, nós vamos datar tudo no 5º dia, ok? Porque a interposição e razões estão no mesmo dia. Ok. Muito bem. Apelação. Bom, apelação, nós vamos trabalhar com a apelação de uma sentença que condena ou que absolve, é uma das hipóteses que é a que mais cai, o 593, inciso 1º. É claro, pessoal, que existe apelação, outros tipos de apelação. Existe a apelação do 593, inciso 2º, existe a apelação do 593, inciso 3º, existe a apelação do artigo 82 a 9.099, que é lá no juizado especial, quando o juiz do juizado especial sentencia condenando ou absolvendo, ou o juiz do juizado especial rejeita denúncia ou queixa, cabe também a apelação do artigo 82 a 9.099, prazo de 10 dias. Existe a apelação do 416, A apelação do 416 é no caso de impronúncia de absolvição sumária do júri.
Existe a possibilidade de apelação do 598. Então, existem várias apelações. Eu vou focar aqui no 593, inciso primeiro. Senão, daqui a pouco, ninguém assiste mais a minha aula, porque vai ficar muito extensa, tá? Muito bem. O 593, inciso primeiro, chama atenção. Ele fala de sentença que condena ou absolve. Mas por quê? Né? Toda sentença não cabe apelação? Olha, não. Se a sentença, por exemplo, extinguiu a punibilidade, cabe recurso em distrito. Artigo 581, inciso 8º. Você pediu lá nos memoriais a extinção de punibilidade, o juiz sentenciou acolhendo a extinção de punibilidade e prescreveu, falando que houve prescrição. A parte interessada vai recorrer em sentido estrito. É uma sentença, mas que extinguiu a punibilidade. Não cabe apelação, cabe reze. Foi a sentença que decidiu por anular todo o processo de instrução. Vai caber reze, 581, inciso 13. Tá? Não é apelação. Apelação é se condenou ou se absolveu. Ok? Tá? Muito bem. Nós temos o endereçamento da interposição, juízo de primeiro grau. Artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, nesse caso que nós estamos trabalhando. Prazo, tempestivamente, prazo de 5 dias. 593, caput do Código de Processo Penal. Cuidado com esse caput, tá, pessoal? Tem que colocar. O verbo é interpor, recurso de apelação ou interpor apelação, tá? Não precisa ter o termo interposição, não, né? Tem interpor apelação ou interpor recurso de apelação, ok? Datou no quinto dia. Razões: endereçamento do juízo de segundo grau, então o tribunal de segunda instância. Preliminar, é tudo que você colocou nos memoriais, você repete aqui. Então pode ter nulidade, extinção de punibilidades, entramento de provas ilícitas. Tese principal, absolvição, essa aqui é do 386, tá? Do Código de Processo Penal. Teses subsidiárias, Aí, de novo, é aquilo que eu acabei de falar dos memoriais. Então, você vai olhar o artigo 68, que vai te ajudar nas teses subsidiárias, né? Então, verificar primeiro se tem que afastar a qualificadora. Aí, o artigo 59, afastar o 61, colher o 65, afastar casos de aumento, colher casos de omissão, regime de pena 33, restritivo de direito 44, suicídio de pena 77, tá? Pedido conhecido e provido faz os pedidos, né? E apesar do prazo das razões serem de 8 dias, você vai datar no quinto dia, ok? Muito bem. Beleza. Só antes de passar para uma grave execução, no julgamento dessas razões de apelação ou no julgamento da, da grave execução ou no julgamento do recurso em distrito, pode acontecer o quê? Pode acontecer de ter 2 votos contra 1 desfavorável ao réu. Então, pode acontecer de nós termos 2 votos contra 1 desfavorável ao réu. Aí nós vamos trabalhar com os chamados embargos, embargos infringentes e ou de nulidade. Bom, e o que vem a ser, esses embargos infringentes e ou de nulidade? Vou compartilhar aqui, deu um probleminha no quadro branco, por isso que eu compartilhando de forma diferente aqui. Aqui nos embargos infringentes e ou de nulidade, o que vem a ser isso? O fundamento é o 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Você vai verificar que nós temos 2 votos contra 1 desfavorável ao réu. Então, sempre do julgamento das razões de apelação, reze ou agrave execução. Cuidado para falar que foi 2 votos contra 1 desfavorável ao réu no julgamento do habeas corpus, tá? Se nós temos 2 votos denegando ordem de habeas corpus e 1 voto a favor concedendo o HC, cabe ROC. Embargos infringentes e ou de nulidade somente para esses 3 recursos, tá? Embargos infringentes e ou de nulidade, a diferença é que embargos de nulidade a matéria divergente é ligada a uma tese de nulidade, e embargos infringentes são as demais teses. Então, tese de absolvição, teve 2 votos contra 1, então 2 votos foi para condenar, 1 voto foi para absolver. 2 votos foi para condenar numa pena acima do mínimo, 1 voto foi para condenar no mínimo legal. 2 votos foi no sentido de que não houve a extinção de punibilidade. 1 voto foi no sentido de que houve a extinção de punibilidade. Aí são os embargos infringentes, tá? Aqui nós temos a interposição, tá? A interposição dos embargos é para o desembargador relator do Tribunal de Segunda Instância, prazo de 10 dias, está no 609, parágrafo único do CPP, e o próprio fundamento legal desses embargos infringentes e ou de nulidade é o 609, parágrafo único do CPP. Data no 10º dia. Pouco provável que caia como peça, tá? O verbo é opor.
As razões, endereçamento do juízo de segundo grau, tribunal. Tese principal é manter o voto vencido, pedido conhecido e provido, né? E para que seja mantido o voto vencido. Prazo também, 10º dia aqui, tá? Então, são os embargos infringentes e ou de nulidade. Bom, com relação agora aqui ao agravo em execução, para a gente falar em agravo em execução, tem que ter tido uma sentença condenatória transitada julgado, um acórdão condenatório transitado julgado, né? Tem que ter, ou vai falar que houve transjulgado, ou ele vai falar que foi uma sentença condenatória definitiva, ou ele vai falar que é uma sentença condenatória irrecorrível, ou vai falar que o sujeito já iniciou o cumprimento da pena, né? Algo nesse sentido, para que você possa interpretar como sendo aqui a fase da execução, tá? Aí nessa fase da execução, vamos diferenciar aqui o agravo em execução da revisão criminal. Agravo em execução vai demonstrar que você está na fase da execução, que dentro da fase de execução foi feito algum pedido por juiz da execução, que inclusive na OAB de São Paulo já caiu você fazer esse pedido, então um pedido de progressão de regime, aí o fundamento estaria no artigo 112 da LEP, um pedido de livramento condicional, tudo aí, que se tiver de fazer um pedido para o juiz da execução, que é pouco provável cair como peça, mas já caiu na OAB de São Paulo, aí você vai sempre fundamentar o pedido em cima do artigo da LEP, tá? Vem por meio do artigo, por exemplo, 112 da Lei de Execução Penal, pode escrever LEP, ou Lei de Execução Penal, ou Lei 7.210/84, mas vem, por exemplo, nos termos do artigo 112 da LEP, requerer a progressão de regime, e aí você tem a parte dos fatos, a parte do direito vai mostrar o cabimento desta progressão, tá? Ok, você fez um pedido para o juiz de execução, vai constar lá que foi feito um pedido para o juiz de execução e que o juiz de execução indeferiu. Houve um indeferimento, é cabível o quê? Um agravo em execução. Então, viu? O agravo em execução tem que ter uma decisão do juiz de execução. Eu lembro quando uma vez caiu uma revisão criminal na prova, como peça, e meus alunos me ligaram no domingo e falaram: teve gente que fez esse agravo em execução, teve gente que fez revisão criminal. Eu não tive acesso à prova era num domingo, né? E eu lembro que eu falei assim, teve alguma decisão do juiz de execução? Aí eles falaram, não teve decisão nenhuma do juiz de execução. Quer dizer, nem apareceu a figura do juiz de execução. Eu falei, então, gente, não é agravo em execução. Né? E era cabível a revisão criminal. Muito bem. Então, que o recurso cabível contra a decisão do juiz de execução é o agravo em execução. A interposição são 2 peças. O procedimento é o mesmo do res, porque antigamente não existia agravo em execução, tudo era res. Nós temos endereçamento ao juiz da vara de execuções penais, fundamento ao artigo 197 da Lei de Execução Penal, prazo 5 dias, você vai utilizar a súmula 700 do STF, ou 586 do CPP por analogia, onde fala o prazo 5 dias. O juiz de retratação também aqui, artigo 589 do CPP por analogia. Lembre que o juiz de retratação é a interposição do rese, interposição do agravo em execução e a interposição da carta testemunhável, que é para o escrivão. Mas isso aqui, pouco provável cair como peça. A carta testemunhável. Verbo é interpor, as razões do agravo em execução, endereçamento do juízo de segundo grau, tribunal, preliminar pode ter nulidade, pode ter extinção de punibilidade, né? A tese principal que é reformar a decisão do juiz de execução, né? Então, sempre se atentar às súmulas do STJ, pessoal, dica, né? Resposta para uma questão discursiva envolvendo execução, possibilidade é que esteja em súmulas do STJ, tá? Então, tem um índice remissivo de súmulas, procura lá, né? Tá falando sobre o quê? Qual o tema? Vai lá e procura se tem alguma súmula acerca dessa questão, tá? Então, vá na lei de execução penal, vá nas súmulas, tá? Você vai pedir como é um recurso conhecido e provido, né? Cuidado com a possibilidade de expedir o alvará de soltura, né? Em determinadas situações, livramento condicional, então você tem que pedir o alvará de soltura e etc. Prazo aqui, apesar do prazo das razões serem de 2 dias, você vai tratar também no 5º dia, ok? Tá? Muito bem. A revisão criminal é diferente. A revisão criminal, você não está recorrendo de uma decisão do juiz de execução. Na verdade, você quer que rever aquela sentença que teve um trânsito em julgado, aquela sentença condenatória do trânsito em julgado. A revisão criminal, ela é exclusiva da defesa, tá? Porque o artigo 621 fala em sentença condenatória, tá? Então, nós falamos aqui que ele é exclusivo da defesa, tá? Bom, é uma única peça, endereçamento. Para quem que eu vou endereçar? Para onde transitou em julgado? Se transitou em julgado, a sentença condenatória, o acordo condenatório no STF,
você vai mandar para o ministro-presidente do STF. Se transitou em julgado para o lá no STJ, você vai mandar para o ministro-presidente do STJ. Se transitou em julgado no Tribunal de Segunda Instância, você vai mandar para o desembargador-presidente do Tribunal de Segunda Instância, né? E se transitou em julgado com o juiz aqui da primeira instância, você vai mandar para o desembargador-presidente do Tribunal de Segunda Instância, ok? Tá aqui 624 CPP que fala sobre esse endereçamento, tá? O fundamento é o artigo 621 do CPP, tem o inciso 1, 2 ou 3, tem que verificar qual que é o caso, normalmente cabe o inciso terceiro, que é a produção de, quando surgem novas provas, né, da inocência, que vai absolver, etc. Não tem prazo, tá? Não existe um prazo, é a qualquer momento, antes, durante ou após o cumprimento da pena. Claro que você pode pensar, se já foi após o cumprimento da pena, ou até mesmo antes, né? Um pedido de indenização pelo 630 do CPP. O que mais? O verbo é o requerer, essa revisão criminal. As teses vai pegar o 621. E pedidos, tem que pedir o provimento dessa revisão. Agora, se atente, o pedido tem que constar artigo 626 do CPP, tá? Que é o artigo que fala do que pode ser pedido na revisão. Não esquecendo que se você estiver falando de absolvição, absolvição do 386. Ah, mas é um procedimento do júri, em que transitou em julgado, não tem que pedir para realizar um novo julgamento? Não. Procedimento, hoje o entendimento majoritário é que já cessou a competência do júri, a soberania do júri, já cessou com o trânsito em julgado, tá? Então não é mais inconstitucional, não está violando o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, não está violando, então você pediria a absolução do 386. Muito bem. Cuidado com a queixa-crime, né? Tem tempo que não cai, né? Seria tão bom se caísse, né? A queixa-crime, muito fácil de identificar, vai verificar que é uma ação, um crime de ação penal exclusivamente privada. Então, quando vem no tipo penal escrito, somente se procede mediante queixa. Normalmente são os crimes contra a honra, tem calúnia, difamação e injúria. Isso está escrito no artigo 145 do Código Penal, que somente se procede mediante queixa. Mas pode ser a queixa-crime subsidiária de uma denúncia, né? Ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público deixou de oferecer denúncia no prazo de 5 dias para réu preso ou 15 dias para réu solto. A queixa-crime, se for uma ação penal exclusivamente privada, é uma peça só que você vai fundamentar no 41 do CPP, ou 30 do CPP, ou 100 parágrafo 2º do Código Penal, que eu adoro esse aqui, que eu acho que ele é o mais completo. Se fosse crimes contra a honra, também admitiria colocar o 145 do Código Penal. Ok? A situação penal privada subsidiária da pública é o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? Esse é o mais completo. Também poderia colocar o 41 do CPP. Endereçamento para o juiz de primeiro grau. Cuidado que se a pena máxima for de até 2 anos, a competência é do juizado especial. Tá? A vara do juizado especial criminal, da comarca tal. Cuidado, se você põe calúnia, difamação e injúria, concurso de crimes, só a calúnia tem pena máxima de 2 anos. Se você já inseriu um concurso de crimes com injúria ou difamação, já sai do juizado especial, tá? E o tempestivamente? Bom, prazo aqui, prazo decadencial de 6 meses, né? Decadência de 6 meses do dia que você sabe quem é o autor do fato. Isso está no artigo 38 do CPP. Eu colocaria esse tempestivamente aqui, né? É um prazo decadencial, 6 meses. Prazo material, lembre que decadência e prescrição é prazo material, inclui o primeiro dia, exclui o último. Ok? Você tem que qualificar o querelante e o querelado, porque o Estado está pouco se lixando com essa ação penal privada. Então, se você não mastigar para o Estado qual o endereço para intimação, ele não está nem aí com essa ação, tá? Então, pode acontecer até perempção do artigo 60 do CPP, né? Você abandonar essa causa. Então, você tem que qualificar o querelante e o querelado. A procuração tem que constar com poderes especiais, artigo 44 do Código de Processo Penal, ok, verbo oferecer. As teses, você vai apontar o tipo penal, com as causas de aumento, com agravantes, você está acusando, né, de 61, concurso de crime, se é concurso material de 69, se é concurso formal de 70, se é continuado de 71. E pedidos, se é do juizado especial, designação de audiência de conciliação. Receber a queixa-crime, então, se você está oferecendo, você vai pedir para receber. Você vai pedir para citar o querelado, para poder fazer sua defesa, fazer sua resposta à acusação, que seja oralmente, né? Você vai pedir a intimação das testemunhas abaixo roladas, você vai rolar testemunhas aqui, a condenação pelo tipo penal, com as causas de aumento, agravante, papapá, e a fixação do valor mínimo indenizatório 387, inciso 4º do Código de Processo Penal.
tá? Então, teria que constar isso na queixa-crime. Muito bem. Pois bem, vamos finalizando aqui, porque a aula senão fica muito comprida, né? E aí, o que que você acha que pode cair na prova, né? O que que poderia cair nessa prova? Qual que é a minha aposta aqui para cair na prova? Bom, a minha aposta para cair na prova aqui, claro, eu estou diante da apelação, né? Mas eu estou com medo das contrarrazões de apelação, tá? Então, eu coloquei aqui um esqueminha, não sei se vocês estão vendo, espero que vocês estejam vendo. Se vocês não estiverem vendo nada do que eu estou passando aqui, vocês me informam, tá? Para que eu possa mandar para vocês, tá? Ok? Muito bem. Nós temos aqui as contrarrazões. As contrarrazões muito simples. Contrarrazões de apelação, vai falar que houve uma sentença condenatória, vai falar que o Ministério Público interpôs o recurso, tá? E vai falar as teses dessas razões de apelação. Claro que não vai usar o termo apelação, mas vai falar o Ministério Público não concordou, recorreu dessa sentença, que pode ser de absolução, pode ser até mesmo de condenação, né? Depende de que é uma pena maior. E vai falar as razões, as teses, né? Eu coloquei tese X, Y e Z. Vai falar que dessa mesma sentença condenatória, o réu não recorreu, quer dizer, isso impede você de fazer uma apelação. Tá? As duas vezes que caiu foi isso, falou que a intimado da sentença condenatória, o réu não recorreu, então impede do candidato aí fazer uma apelação. Então, se o promotor fez apelação, fez um recurso, agora você está sendo intimado, só posso ser para fazer as contrarrazões. Nas contrarrazões, eu tenho que fazer primeiro uma petição juntada. Essa petição juntada é endereçada para o juiz de primeiro grau, que te intimou, né? Você vai fundamentar essa petição juntada no artigo 600 do CPP. O prazo de 8 dias também está nesse artigo 600 do Código de Processo Penal, tá? Você vem requerer a juntada das inclusas razões, contrarrazões, desculpa, de apelação. Então, as inclusas contrarrazões de apelação. Prazo, 8º dia, tá? E aí depois vem as contrarrazões. Contrarrazões você vai remeter para o Tribunal de Segunda Instância, não esquecendo que você aqui é o apelado, o apelante é o Ministério Público, né? A Justiça Pública. E você vai rebater as teses do Ministério Público, né? Ao final, você vai pedir, se está intempestivo o recurso do promotor, né? Você vai pedir o não conhecimento do recurso do promotor. Se está tempestivo, você não fala nada de conhecido, tá? Mas você vai pedir um não provimento do recurso do Ministério Público, né? Então, ó, que não seja conhecido. Caso seja conhecido, não dê provimento. Ou se no caso está tempestivo, você não fala nada que seja conhecido, né? O recurso do promotor, você já vai direto pedindo não provimento do recurso do Ministério Público, tá? Data no 8º dia. Existe também contrarrazões de reze, né? Então, por exemplo, da decisão de desclassificação, o Ministério Público recorreu, interpôs recurso em distrito, 581, inciso 2º, né? Aplicou as razões das teses X, Y e Z. Dessa decisão, falou que a defesa não recorreu, então eu não posso fazer aqui o recurso em distrito, o promotor que fez o recurso em distrito, eu não quis recorrer, mas eu fui intimado para apresentar as contrarrazões. Da mesma forma, eu tenho que fazer uma petição juntada, artigo 588 do CPP, prazo de 2 dias também está no 588 do CPP, tá? Data no 2º dia, tá? E as contrarrazões do recurso em distrito. Manda para o tribunal, né? Recorrente, recorrido, você, no caso, é o recorrido. Na parte do direito, você vai rebater as teses X, Y e Z, fica fácil identificar, gente, já vem as teses do Ministério Público. E ao final, do mesmo jeito, vai pedir um não provimento das razões do Ministério Público. E contra razões de agravo em execução, por exemplo, teve uma decisão pela progressão de regime, promotor recorreu, tá? Agravou, você não agravou, você não quis recorrer dessa decisão, óbvio, né? Mas o promotor agravou e você foi intimado para apresentar as contrarrazões. Você vai fazer uma petição juntada. Aqui o artigo vai ser por analogia o 588 do CPP, também aqui por analogia o prazo de 2 dias, tá? Vai requerer juntadas inclusas contrarrazões, tá? E você vai fazer as contrarrazões do agravo, rebatendo as teses X, Y e Z, prazo aqui também 2º dia,
tá? E pediu não provimento das razões de agravo, certo? Pois bem, bom, com isso, eu quis passar aqui para vocês as peças mais importantes, tá? Quis fazer uma aula mais rápida. Estou apostando numa questão de prescrição, tá? De novo, quando for falar de prescrição, não adianta falar em prescrição se não falar que se é PPP ou PPE, tá? É prescrição da pretensão punitiva, e você vai colocar é abstrato, é retroativo, é superveniente. Falou IPPE, prescrição da petição executória. Então, muita atenção, seja para uma preliminar de extinção de punibilidade, não esquecendo que, havendo uma prescrição, você pede a extinção de punibilidade. Tá? Tem gente pedindo nulidade, tá? A não ser que seja na resposta à acusação que a gente pede a absolução sumária por erro do legislador, né? Que é o 397, inciso 4º. Então, estou postando uma questão envolvendo aqui prescrição, tá? Questão de execução, porque como possivelmente não vai cair a grave execução que caiu na última, pode cair numa questão discursiva, alguma questão envolvendo execução, tá? Né, a Corte de Não Persecução Penal, né, sempre gosto muito do ANPP, algo que a gente utiliza na prática muito, e sempre teoria do crime, né, pessoal? A parte geral do Código Penal é extremamente importante. O que que eu faria? Eu faria uma revisãozinha em teoria do crime, tá? Sobre dolo, sobre culpa, sobre nexo causal, princípio da insignificância, crime possível, tá? Falaria a respeito disso, tá certo? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos. Desculpa aí ter estendido um pouco mais o prazo. E estou à disposição, sério mesmo, estou à disposição para poder qualquer tipo de questionamento, tá? Contem comigo, tá? Espero que todos passem na prova. Se não passar na prova, estou à disposição. Quem mora aqui em Uberlândia, nós temos o curso presencial. Quem mora fora, a gente pode transmitir o curso ao vivo pela plataforma Zoom, tá? Então, estou à disposição de vocês. Espero que sejam aprovados, tá? Boa prova, boa sorte a todos aí. Até logo.